Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro, fala, concurseiro. Sou Gabriel Santos, passando para dar início aqui a mais uma super aula ligada aqui ao nosso tema de direito constitucional, tá? O foco da gente aqui vai ser trabalhar questões ligadas aí à GCM e à MT de Aquiraz, tá? A gente vai responder questões totalmente focadas aí na sua banca, tá? O foco aqui agora é a gente trabalhar essas informações, trabalhar essas questões para você não perder nenhum tipo de questão, tá? Estamos ao vivo, tá? E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Santos, eu sou professor da casa das matérias aí de legislação institucional, direitos humanos, direito constitucional, administrativo. A gente vai se ver demais durante a nossa preparação, tá? E claro que se você está assistindo essa aula aqui, é porque você está tendo a oportunidade, uma oportunidade que eu não tinha quando eu estudava para concurso, que é de forma gratuita você ter direito a assistir uma aula, independente da situação, pessoal. Eu já quero que você se inscreva no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque quando tiver mais aulas como esta, você vai ser avisado, tá? Até porque a gente está dando aula aqui de manhã, de tarde, de noite, madrugada, dia santo, a gente sempre está aqui com vocês, tá? E a gente só pede uma coisa, deixa o like na aula aqui, para que a gente consiga fazer mais e mais eventos como esse, tá? Então, meu boa noite para vocês, tá? Que vocês sejam muito bem-vindos, certo? Já peço para você para pegar papel e caneta aí, que a gente vai responder questões totalmente focadas na sua banca, tá? É uma banca complicada, tá, pessoal? É uma banca que eu considero uma banca um pouco mais chatinha, porque ela é muito conceitual, ela é muito introdutória, tá? Mas ela gosta de trabalhar aqueles temas que não são tão esquecidos, digamos assim, tá? Como algumas outras bancas, certo? Ela não pega temas esquecidos, ela pega temas mais atuais, tá? Aqueles temas que já é carro-chefe dela, que ela gosta de trabalhar, que ela gosta de trazer, certo? Como, por exemplo, ela ama a parte ligada a princípios fundamentais, o que é um objetivo da República, ela gosta, tá? Ela gosta de perguntar para você o que são os fundamentos da República, fazer aquela confusãozinha. Ela gosta de citar os poderes em si, tá? Tipo executivo, legislativo, judiciário. Vocês vão acompanhar comigo aí na nossa primeira questão, quando a gente chegar lá, ok? Ela gosta também daquela parte mais copiada e colada, digamos assim, do artigo 5º, certo? Ela é mais trabalhosa nesse quesito, nessa situação, mas você vai perceber que dá para acertar um bom número de questões em prova quando a gente começar a responder aqui, certo? Então, como eu falei, é papel e caneta, certo? A gente vai ser o mais objetivo possível aqui, o mais claro possível, para você conseguir entender essas informações, e é o que eu sempre falo, tá? Eu não quero de forma nenhuma que você se torne
especialista na matéria, mas sim se torne especialista em acertar a questão em prova, tá? Meu foco é sempre esse, facilitar a sua vida, ok? Beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aulinha. Direito Constitucional, foco na GCM AMT Aquiraz. Vem comigo, acompanhe comigo aí, já na tela a nossa primeiríssima questão. Olha a primeira questão na sua tela, ó. Conforme Carta Magna, são poderes da União. Aqui é aquele tipo de questão que a banca ela traz para você não zerar a prova, digamos assim, tá? Mas você tem que entender que de forma independente e harmônica entre si, a gente tem os 3 poderes, chamados também de poderes estruturais, tá? Estruturais. Não torça, pessoal, escuta o que eu estou falando, tá? Não torça por questão fácil, certo? Torça por questão difícil que você saiba resolver. Não torça por questões fáceis, tá? Vem comigo aqui, ó. Primeiro ponto, questãozinha bem simples aqui, tá? Só para a gente abrir o nosso apetite. E é uma questão recente da sua banca, certo? Ó, vem comigo aqui, professor. O que é que eu tenho que entender em relação a isso daqui? A gente tem os poderes estruturais. Esses poderes aqui, eles são chamados de poderes estruturais. Estruturais porque estão baseados na estrutura, tá? Estrutura do Estado, é aquilo que sustenta o Estado, certo? Esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Professor, que poderes são esses? Os poderes estruturais são o executivo, o legislativo e o judiciário. Os poderes são executivo, o legislativo, poder legislativo e o judiciário, legislativo e o poder judiciário, ok? Então a gente tem aqui os 3 poderes da nossa República Federativa do Brasil, certo? O que é que eles são, professor? Eles são independentes, um não manda no outro, e harmônicos entre si, tá? Tanto que existe o sistema chamado de checks and balances, sistemas de freios e contrapesos, tá? Independentes, eles são independentes e harmônicos entre si, harmônicos entre si. No executivo, nós temos a ideia ligada, presta atenção, ó. No caso aqui do executivo, nós temos a ideia ligada de que ele está aqui para administrar. Vou colocar só as funções típicas, tá? As atípicas são as típicas dos outros poderes, simples assim, certo? Legislativo, obviamente ele está aqui para criar leis, é óbvio, mas além da função legiferante, a função de legislar, ele também irá fiscalizar. Professor, fiscalizar quem? Fiscalizar o executivo em relação a tributos. Então, fiscalizar o executivo em relação a tributos, tá? Por meio do TCU, isso acontece, tá? Ele fiscaliza aqui, ó, o executivo, certo? E ele fiscaliza por meio do TCU, tá? O nosso Tribunal de Contas da União. E o judiciário, professor, o judiciário julga, tá? Aqui são as funções típicas. As atípicas são as típicas dos outros poderes. Como assim? Vamos lá, qual é a função atípica do executivo? Ele pode criar leis e ele pode julgar. Show? É as típicas dos outros poderes. As atípicas são as típicas dos outros poderes. Simples assim. Ok? Aqui a gente já sabe que como gabarito da primeira questão, nós temos a letra D. O legislativo, o executivo e o judiciário independentes e harmônicos entre si. Ok? Não são dependentes. Letra A errado. Tá? Legislativo, executivo, judiciário com Congresso Nacional, não. Congresso não entra. Legislativo, executivo, judiciário e a União não entra. Aqui também, ó, já risco União. Quando fala iguais entre si, tá errado também. Independentes entre si e harmônicos entre si, sobrando pra gente somente a letra D, tá? Tipo de questãozinha que quando vem para você é interessante que você guarde. Tá? É interessante que você guarde a questão. Não perca essa questão. A banca está te dando a questão de graça. Tu vai perder essa questão aí? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Tá? Não faça isso não. Vamos para a segunda questão. Segunda questão aí na sua tela. Acompanhe.
Vamos lá, ó. O artigo 1º da Constituição Federal, olha isso, questãozinha agora de número 2, tá? Ó. O artigo 1º da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui em si Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha os fundamentos, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Dentre as opções abaixo, assinale a alternativa correta. A banca está pedindo o item correto em relação aqui aos nossos fundamentos da República Federativa do país. Claro que quando eu falo em relação aos fundamentos da República Federativa do país, a gente precisa entender alguns quesitos, tá? Primeiro ponto, a banca ela costuma trocar. A banca ela costuma confundir objetivo com fundamento, fundamento com princípios que regem as relações internacionais. Então você não pode deixar isso acontecer. Vamos logo elencar para vocês aqui, como vocês viram nas questões, quem faz parte dos fundamentos da República Federativa do país. Professor, falou em fundamento da República Federativa do país, eu tenho quem? Vai ter eles aqui, ó. O SOCIDVAPLU. SOCIDVAPLU. Que é isso, professor? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa, uma dignidade da pessoa humana, ok? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ok? Assim como o pluralismo político, que é nada mais, nada menos que ideologias diferenciadas, pluralismo político, ok? Então, SOCIDVAPLU são os fundamentos da República Federativa do Brasil, ok? Vamos lá, vamos trabalhar os itens. Olha aqui, ó. Olha a letra A. A cidadania se refere exclusivamente à nacionalidade dos indivíduos, sem relação com os direitos políticos. Já está errado. Por quê? Vamos lá, ó. Primeiro, o que é ser cidadão, professor? Quando que eu posso ser considerado cidadão? Quando é que eu vou ser considerado cidadão a título de prova? Presta atenção. Cidadão, você é quando você tem pelo menos a capacidade eleitoral ativa, tá? Existia uma propaganda há muito tempo, né, que falava que com certidão de nascimento você seria cidadão. Não é, tá? Para você ser considerado cidadão, obrigatoriamente você tem que ter pelo menos a capacidade eleitoral ativa. Pelo menos você tem que votar. Não precisa votar e ser votado. Mas pelo menos votar, você precisa, tá? Então, pelo menos capacidade eleitoral ativa. Então, quando fala aqui, ó, que não tem relação, sem relação com os direitos políticos, a letra A já fica errada. Olha a letra B aqui, ó. Presta atenção aqui na letra B. Atenção na letra B aqui, ó. A dignidade da pessoa humana é um princípio que se aplica apenas aos brasileiros natos, excluindo os naturalizados. Pessoal, dignidade da pessoa humana, o nome já está dizendo. É dignidade da pessoa humana. O que é que eu tenho que ter de direito, tá? O que é que eu tenho que ser para ter esse direito, né? Para ter esse fundamento para mim aqui. Basta que você seja humano. Isso está intimamente ligado com os direitos humanos, pelo amor de Deus, tá? Então não tem nada a ver com se aplicar apenas aos brasileiros natos, excluindo os naturalizados, não. Deixa eu falar um negócio para você. Como a gente pode encaixar isso como um princípio fundamental? A gente tem que entender que existem os direitos e garantias individuais, coletivos, os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. E a gente sabe que a titularidade desses direitos e garantias fundamentais é para todo mundo, principalmente se eu falo em critérios de direitos humanos, tá? Direitos humanos é para todo ser humano. Olha o nome, direitos humanos, é para todo ser humano, não tem como excluir ninguém do princípio da dignidade da pessoa humana. Lembrando que a dignidade da pessoa humana, esse daqui, ó,
ele tem duas acepções. Ele tem duas acepções, tá? Uma acepção positiva e uma acepção negativa. Positiva e uma acepção negativa. A acepção negativa da dignidade da pessoa humana não quer dizer que seja uma coisa ruim, não, tá? É uma coisa boa. Como assim, professor? Vamos lá. Eu estou negando alguém de me tratar de forma desumana ou degradante. Aqui é a vedação ao tratamento desumano ou degradante. Tratamento desumano ou degradante. Tratamento desumano ou degradante. Ok? O positivo quer dizer que a gente tem que ter pelo menos garantido o mínimo existencial. Aí entra a figura da prestação do Estado, mínimo existencial. O Estado ele tem que atuar existencial. O Estado ele tem que atuar de uma forma que garanta esse mínimo existencial para que o indivíduo ele tenha pelo menos uma vida digna. Por isso o termo dignidade da pessoa humana, por isso que o direito à vida não basta que a pessoa permaneça viva, tá? É o direito que eu tenho de permanecer viva e também o direito que eu tenho de ter uma vida digna. Isso é direito à vida, ok? Então você tem que ir guardando aí as informações, porque as bancas costumam confundir na hora da prova, ok? Belezinha? Suave? Muito cuidado com isso, que as bancas costumam confundir. Já tira o print que a gente vai voltar para a questão aqui, tá? Tira o print que a gente já vai voltar para a questão. Show? Vai tirando o print aí. Vai tirando o print aí que a gente já vai voltando para a questão. Ok? Beleza? Vamos lá. Tá de boa aí? Guardaram a informação? Guardaram o print? Ok, vamos lá. Vamos voltar para a questão agora. Show de bola. Beleza, vamos voltar para a questão. Olha aí de novo a segunda questão na sua tela. Olha a segunda questão na sua tela. Ela diz o seguinte, ó. A letra B, né? Que a dignidade humana é um princípio que se aplica apenas aos brasileiros natos. O erro está no apenas, tá? Não exclui aí os naturalizados. Tá, ó. Não exclui os naturalizados, não tem essa exclusão. Certo? Olha C, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa promovem a centralização do poder econômico nas mãos do Estado? Claro que não, dá autonomia. Dá autonomia desse poder econômico para o cidadão, tá? Não necessariamente só para o cidadão, né? Porque a gente falou que cidadão é aquela pessoa que tem pelo menos a capacidade de eleitoral ativa, tá? Mas dá para o seu povo, tá? Olha D, o pluralismo político é um princípio que garante a diversidade de partidos políticos, ideologias e opiniões no cenário democrático brasileiro, gabarito, letra D. O que a gente tem em relação ao pluralismo? Pluralismo você vai entender como nada mais, nada menos, tá? Como uma manifestação de ideologias diferenciadas. Então a gente vai ter essa manifestação destas ideologias diferenciadas, tá? A gente vai ter aqui a manifestação dessas ideologias diferenciadas. Então preste muita atenção no pluralismo político, porque ele está baseado nisso. Segunda questão, gabarito, letra D. Fácil demais, brincadeira de criança isso daqui, né? Vem comigo para a gente ir para a questãozinha de número 3. Olha a questão de número 3 aí na sua tela. Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, assinale a incorreta, conforme a Constituição Federal. A gente já viu quem faz parte dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A gente já viu, ó, tá aqui, fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o tal do pluralismo político. Aqui não tem segredo, fundamentos. Mas eu também tenho os objetivos da República Federativa do país, tá? Eu também tenho os objetivos da República Federativa do país, professor. E estes objetivos estão relacionados aqui. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui. Já vou deixar o quadrinho em branco para a gente falar agora dos objetivos. Objetivo tem bizu, professor? Claro que tem. Claro que tem. Vamos lá, ó. Bora lá. O que a gente tem aqui?
objetivos. Quais são os objetivos da nossa República Federativa do Brasil? Tá? Qual é o bizu? Bizuzinho do Conga Erra Pro. Conga. Ó a dica, ó. Conga Erra Pro. Conga erra Pro. Vamos lá. Professor, o que seria o tal do Conga Erra Pro? Vamos lá. Ó. A gente tem o CON de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade. Livre, justa e solidária. Livre, justa, solidária. Livre, justa e solidária, tá? O G de garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento. O ERRA é de erradicar a pobreza e a marginalização. Pobreza e marginalização. Ok? Assim como o reduzir. Reduzir desigualdades regionais. Tá? O reduzir desigualdades. Reduzir desigualdades. Ok? Então, a gente tem também essa erradicação, tá? Objetivos, pessoal, porque são sonhos, utopias. Não necessariamente a gente vai conseguir alcançar isso agora, tá? E o PRO vem de promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Certo? Então, lembra do bizuzinho do Conga Erra Pro. Tira o print, que eu já vou voltar para a questão. Tira o print, que eu já vou voltar para a questão. Lembrando, ó, que os objetivos... vamos lá. Os objetivos tem esse Vzinho aqui, ó. Tá, ó. Tem esse Vzinho aqui, ó. Objetivos tem esse V. Professor, esse V é V de quê? É V de verbos. Verbos. Tá, ó. Para melhorar aí para você, viu? Verbos, construir, garantir, erradicar, promover, estamos falando dos objetivos, tá? Nos fundamentos, se você perceber aqui, ó, não tem verbos. Só se de vá plu, ó. Só se de vá plu. Soberania, cidadania, dignidade, valores e o pluralismo. A gente não tem os verbos, tá? Agora, nos princípios que regem as relações internacionais, a gente fala futuramente, ok? Em outro momento. Vamos voltar aqui para a questão. Olha a letra A aqui, ó. Presta atenção na letra A. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos, de origem de raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Professor, isso daqui está certo ou isso daqui está errado, né? A gente tem essa situação como um item considerado correto, professor. Por quê? Por que que o item está correto? Vou te explicar agora. Essa situação aqui, ó, tá? Do promover o bem de todos, também tem uma ligação íntima com essa situação de erradicar, né? De acabar. Erradicar não, para tu não confundir com a redução de desigualdade, erradicar a pobreza e marginalização. Mas o foco aqui desse promover o bem de todos também é tirar a ideia do preconceito, que a gente não aceita nenhum tipo de preconceito aqui dentro do nosso país.
tá? Dentro da nossa Constituição. Isso daqui está correto. Ah, professor, achamos o gabarito. Claro que não, a banca aqui é a incorreta, tá? Cuidado para tu não perder questão. A letra A está correta. A letra B, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Perfeito! Isso daqui, pessoal, é nada mais nada menos que a figura da soberania popular. Soberania popular. Tá? Popular. Certo? Como uma ideia de soberania popular, eu posso colocar a democracia direta. Vamos colocar aqui, ó, para você entender. Toda vida que a banca falar para você em relação a essa figura aqui, ó, a democracia, que é o nosso regime de governo, tá? Ó, a democracia, quando a banca perguntar, ela vai querer saber qual que é a democracia direta, certo? E qual que é a democracia indireta. Democracia direta e qual que é a democracia indireta, certo? A democracia direta é por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Plebiscito, referendo, a gente estuda isso sempre direitos políticos, tá? Mas é importante citar aqui para você entender um pouco da soberania popular, tá? Ou iniciativa popular. Já adianto para você, iniciativa popular é diferente de ação popular. A ação popular é remédio constitucional, iniciativa popular é um projeto de lei dado pelo povo. E quando eu falo na democracia indireta, é aquele que é feito por meio dos seus representantes eleitos. Representantes eleitos. Por meio dos seus representantes eleitos. Ok? Então, a letra B, ela está correta. Olha a letra C. Constitui fundamento da República Federativa a dignidade da pessoa humana. Volta para o fundamento. Tá aqui, ó. Só se do divaplu é dignidade da pessoa humana, tá? Então aqui, correta a letra C, ok? Belezinha? Correta aí a nossa letra C. Constitui fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Tá corretinho, tá? Obviamente que é interessante que você guarde também os princípios que regem as relações internacionais, certo? Mas, o que é que eu aconselho? Que você faça o mais simples, o mais fácil. Você decora esses dois aqui, que são os menores. Ó. Você decora o que é fundamento, que é o sócio de Vaplu, e decora o que é objetivo, que é o Conga-R-Pro. Decora os fundamentos, que é o sócio de Vaplu, decora os objetivos, que é o Conga-R-Pro. O que não estiver dentro dos fundamentos e o que não estiver dentro dos objetivos vai ser princípio que rege as relações internacionais. Olha a letra D aqui, ó. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a independência nacional. Já deixa eu te adiantar uma coisa. Independência nacional não está dentro dos objetivos, independência nacional não está dentro dos fundamentos, então independência nacional é um princípio que rege as relações internacionais. Princípio que rege as relações internacionais. Relações internacionais. Nosso artigo 4º. Internacionais. Internacionais. Certo? Logo, a banca pede a incorreta, temos como gabarito a letra D. Por quê, professor? Porque disse que era um objetivo e não é, tá? É um princípio que rege as relações internacionais. Perfeito? Tranquilo? Então, guarda essa informação aí, ó. Terceira questão, gabarito, letra D, ok? Viu a facilidade que é depois você pega aquela dica? O que não é um e o que não é outro, o que não é objetivo e o que não é fundamento, vai ser princípio que rege as relações internacionais. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Questãozinha agora de número 4. Olha isso, ó. Questão de número 4. Um grupo de cidadãos está organizando, olha isso, ó. Um grupo de cidadãos está organizando uma manifestação pacífica. Opa, manifestação pacífica. Famoso direito de reunião. Tá, ó. Manifestação pacífica, famoso direito de reunião. Tá, ó. Estão ali organizando uma manifestação pacífica.
para protestar contra políticas públicas que consideram prejudiciais aos seus interesses. Eles pretendem se reunir em uma praça pública, beleza, local público, portar cartazes com frases de protesto, certo? E discursar em um carro de som. Considerando o direito à liberdade de reunião, a banca está perguntando sobre esse direito aqui, ó. Direito de reunião. Professor, o que eu tenho que saber? Quais as regras que eu tenho que saber? E a tua banca ela é apaixonada pelo direito de reunião, tá? A sua banca ela é apaixonada, tá? Apaixonada pelo direito de reunião, ok? Vamos lá. Tem regras, professor, para isso aqui? Tem. E tem também uma decisão jurisprudencial que é importante que você saiba, certo? Vamos lá, ó. Primeiro ponto, a reunião ela tem que ser pacífica. Pacífica. Aqui, ó, importante a gente saber, tá? Importante. A reunião ela tem que ser pacífica. Reunião tem que ser pacífica. A questão já falou que era, tá? A reunião ela tem que ser sem armas, não pode ter o uso de armas, senão torna-se uma reunião ilegal. Tá? Tem que ser em locais abertos ao público, locais abertos ao público, ok? Tem que ser em locais abertos ao público, tá? Aí presta atenção, existe uma divergência aqui em relação ao teor constitucional que a Constituição traz e o que é trazido aí pela jurisprudência, tá? Aqui não citou nada em relação à jurisprudência na questão. Então, a gente vai para o que está na Constituição. Na Constituição, dispensa a autorização, tu guarda assim, ó. Dispensa a autorização. Dispensa a autorização. Não precisa de autorização para exercer o direito de reunião. Mas tem aviso prévio. Tem aviso prévio. E isso daqui é de acordo com a Constituição Federal. Por que você está falando isso, professor? Vou te trazer uma dica em relação a isso daqui, tá? Por que eu tenho, professor, essa ideia do aviso prévio? Vou até colocar aqui embaixo, fica melhor, né? A gente não confundir os dois aqui. Dispensa autorização, não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio. Isso para a Constituição. Precisa de aviso prévio. Precisa de aviso prévio, ok? Isso daqui para a Constituição Federal. Por que eu estou falando isso direto? É porque a gente tem meio que uma regrinha constitucional e uma regra ligada aí à jurisprudência, né? Vamos lá, ó. O aviso prévio, de acordo com a Constituição Federal de 88, tá? Precisa de aviso, tá? Agora, para o STF, são coisas diferentes, tá? Para o STF, não precisa de aviso prévio. Não precisa de aviso prévio. Professor, e agora? E agora que você vai olhar para o que a questão está pedindo. Se a questão pergunta de acordo com o STF, você já sabe que vai necessitar aí do tal aviso prévio. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, guarda isso daí, tá? Guarda essas informações que as bancas costumam confundir. Então, essas são as situações ligadas ao direito de reunião, tá? Aí vamos lá. A letra A fala autorização prévia da autoridade competente. Dispensa a autorização. Não precisa de autorização, tá? Ó, não precisa de autorização. Letra B, pagamento de taxas para a utilização do espaço público. Não tem pagamento de taxa para exercer o direito de reunião. Comunicação prévia à autoridade competente sem necessidade de autorização. Gabarito letra C. Essa comunicação prévia pode ser considerada ali o nosso aviso prévio, tá? Proibição de manifestação com conteúdo político. Não existe essa proibição em relação a conteúdo político, tá? Desde que siga todas essas regras do direito de reunião que a gente acabou de citar aqui para vocês. Desde que siga todas essas regras que a gente acabou de citar para vocês. Ok?
Então, quarta questão, gabarito, letra C. Questãozinha muito boa que as bancas costumam confundir, ok? Vamos lá, tira o print aí, tira o print que a gente já vai para a próxima questão, para a questãozinha de número 5. Tira o print aí. 3 segundinhos a partir de agora, tá? 3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois. Quinta questão, vamos lá. De acordo com os conhecimentos dos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa incorreta. Pelo amor de Deus, tu grifo incorreta. Porque na maioria das vezes a banca ela vai colocar no meio aqui as alternativas corretas e a tendência na hora do, sei lá, do nervosismo de prova, na hora do cansaço da prova, certo? A tendência é a pessoa errar isso daqui. É marcar correta, sendo que a banca pediu a incorreta. Então você grifa isso daí. Vamos lá. Olha a letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Perfeito, tá? Perfeito. A gente tem aqui os critérios ligados à igualdade formal. A lei ela vai falar. Igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O que é isso? A igualdade formal. Aquela que a lei traz de forma expressa. Tá? Por exemplo, o caput do artigo 5º que fala que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. E ponto. Professor, mas eu sei que existe diferença entre homens e mulheres. Existe. Mas aí a gente já sai do viés da igualdade formal e passa a tratar da igualdade material, que é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na exata medida das suas desigualdades. São coisas totalmente diferentes, tá? Já são coisas totalmente diferentes. Vamos lá. A letra ela tá o quê, professor? Ela tá correta, a banca tá pedindo a incorreta. Não perde essa questão, não. B, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É isso aí, a gente tem a autonomia de vontade. Algo que muda para a administração pública, tá? Se for a administração pública aqui na jogada, a administração só faz aquilo que está escrito na lei. Ou seja, a administração pública tem uma legalidade dirimida, em sentido estrito, não tem autonomia de vontade. O particular tem autonomia de vontade. Só é obrigado a fazer alguma coisa. Na verdade, o particular ele pode fazer qualquer coisa com autonomia de vontade, desde que aquilo que ele esteja fazendo não seja proibido, tá? Então, letra B, correta também, a banca é incorreta. C, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ok, desastre, ok, para prestar socorro, ok, ou durante a noite, aí é loucura. Ou durante o dia. Ou durante o dia. Por determinação judicial. Gabarito aqui, letra C, porque a banca pede a incorreta. Não é durante a noite, pelo amor de Deus. D, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito. Perfeito. Tá? Realmente, correto. A banca realmente pediu isso, né? Ela queria o item correto. A gente já achou. O item correto, perdão, a gente já achou. Gabarito aí, letra C. Bora para a próxima? Vamos para a próxima questãozinha agora, tá? Tira o print aí. Tira o print. Printou? Bora lá. Questão número 6. Olha a questão número 6, ó. Para tu ver o que a tua banca... Aqui, pessoal, não estou inventando questão não, tá? São questões da sua banca. Para você ver o quanto a sua banca gosta de pedir a incorreta. Tá? O quanto ela gosta de pedir a incorreta para tentar confundir o aluno. Presta atenção nisso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. De acordo com os conhecimentos em organização do Estado, assinale a alternativa incorreta. A banca está pedindo, de novo, o item incorreto. Vamos lá, vamos atrás desse item incorreto. Presta atenção aí, ó. Presta atenção. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende. Quem que compreende ali? Quem compreende a nossa, tá? Quem que compreende a nossa organização político-administrativa da República Federativa do Brasil? A União, Estado, DF e municípios. Todos autônomos. Olha isso. Todos autônomos. Nos termos desta Constituição. A banca está pedindo o item correto. É isso, gabarito. Gabarito, professor, letra A. Claro que não, cabeça. Claro que não, a banca não pediu a incorreta. Então a gente caça a incorreta. A letra ela está correta. Cuidado, para a banca não querer colocar no meio aqui os territórios. Território não é ente federado. Vou repetir.
Território não é ente federado, ok? Vamos lá, guarda no teu coração. Olha a letra B aqui. Olha a letra B. Brasília é a capital do Distrito Federal. Capital do Distrito Federal. Deixa eu logo te adiantar uma coisa. Vamos lá. Realmente, Brasília é a capital federal, não do Distrito Federal. Tá, ó. Isso daqui é uma covardia grande. Porque quando ela bota do Distrito Federal, é como se ela estivesse limitando ao DF. E não é, tá? Por quê, professor? Porque ela é capital federal. Brasília é capital federal e não capital do Distrito Federal, tá? Brasília, capital federal, é diferente de capital do Distrito Federal. Vamos lá, ó. Brasília é capital federal, ou seja, do Brasil todo. É a capital federal. Ok? Beleza? Capital federal. Mas isso é diferente de capital do Distrito Federal. Olha isso, ó. É diferente capital do Distrito Federal. Capital do Distrito Federal. São coisas diferentes. Tá? Se isso vir na sua prova, já está errado. A banca no pé de item incorreto. Gabarito letra B. Você viu a covardia que é. Você viu algo que pode parecer fácil, mas acaba confundindo na hora da prova, né? Acaba confundindo. Você tem que se ligar. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Então, ó, gabarito aqui, letra C. As outras estão corretas, tá? As outras estão corretas. A gente nem vai ler para ganhar tempo. Certo? Mas estão corretas. Você dá uma lida nas outras aí, já achamos aí o erro, tá? Um erro bem sutil, que se você for olhar, você pensa que está tudo correto, né? Um errozinho sutil. Olha a questão número 7. Questãozinha de número 7 agora. Trabalhando aqui aspectos ainda de organização político-administrativa. Trabalhando ainda esses aspectos de organização político-administrativa. Vamos lá. Olha a letra A. A banca pede a correta aqui, tá? Agora a banca é a correta. Vamos atrás deste item correto. Vamos lá. Os recursos minerais do subsolo, são de propriedade do município em que forem encontrados. Cuidado, pessoal. Cuidado. Recurso mineral de subsolo está presente no artigo 20 da Constituição Federal. Professor, como assim? Quer dizer que não pertence ao município, mas sim à União. Pertence à União, não ao município. Pertence à União, não ao município. Os estados podem incorporar-se entre si ou desmembrar-se para formarem novos territórios estaduais. Pessoal, formam novos territórios? Formam. Só que esses novos territórios não são estaduais, são federais. Formam novos territórios federais. Ok? Olha a letra C. A organização e a prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual e local são de competência dos estados. Pessoal, é interesse local isso daqui, certo? Então, são de competência dos municípios. Tá, ó. Se é de interesse local, então a competência é dos municípios. Municípios. Ok? Belezinha? Olha a D. Os territórios federais não são parte da composição da organização política administrativa da República Federativa do país. Eu disse para você, território não é ente federado. Território não é ente federado. Realmente eles não fazem parte da organização político-administrativa. Gabarito, letra D. 7ª questão, gabarito, letra D. E para finalizar, questãozinha bem simples aqui, ligado ao artigo 144, artigo de segurança pública, tá? Artigo de segurança pública. Vamos trabalhar esta informação aqui. Vamos lá, ó. Olha isso. Conforme a Constituição Federal de 88, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, presta atenção para encerrar aqui, ó. Direito e responsabilidade de todos
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos. Vamos lá. Polícia Federal, sim. PRF, sim. Polícia Rodoviária Federal, sim. Polícia Civil, sim. Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, sim. Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Sim ou não, professor? Sim. Aí vem um detalhe. Cuidado com Polícia Penal, porque as bancas costumam botar assim, ó. Polícia Penal estadual, federal, distrital e municipal. Não existe polícia penal no município. Gabarito, letra A. O erro das outras. PF ok, PRF ok. PFF, que é a Polícia Ferroviária Federal, a banca trouxe estadual, já está errado. Distrital, já está errado. Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Penal Federal e Estadual. C, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militares, Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual, Distrital e Territoriais. Não tem territoriais. D, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis Federais, APC é em âmbito estadual. Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal e Estadual. Logo, oitava questão, gabarito, letra A. Ok? Beleza? E assim, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Finaliza a nossa aula de hoje com um assunto importantíssimo de direito constitucional, resolvendo questões, possíveis questões da sua prova, totalmente focada na sua banca. Todas as questões aqui, se você for procurar, são questões recentes da sua banca, tá? E a gente trabalhou elas aqui com vocês para você saber como é que é o estilo, tá? Para quem não me conhecia, me chamo Gabriel Santos, tá? Segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos. Estaremos juntos até depois da posse, tá? A gente vai finalizando aqui, certo? Como eu falei, deixa o like na aula, tá? Deixa o like na aula, porque a gente sempre está tentando aqui trazer o melhor para vocês, trazer o melhor das aulas para vocês e, claro, né, facilitar o seu estudo, facilitar a sua vida para você conseguir alcançar o seu objetivo. E para você que vai fazer aí o concurso da AMT e da GCM de Aquiraz, tá? Você tem uma grande oportunidade, tá? Em breve a gente vai lançar o nosso curso de reta final último tiro para GCM e para MT de Aquiraz. O último tiro, pessoal, ele é um curso focado aí em flashcards, um curso focado em guias de consulta rápida para você conseguir alcançar o seu objetivo. E a gente tem mania de colocar toda a prova dentro do último tiro, tá? Quem tem a oportunidade de estudar pelo último tiro da gente sabe que a preparação, ela realmente é uma preparação extraordinária, tá? Nesse curso de último tiro, você vai ter revisões finais para a sua prova, como eu falei, em flashcards, guias de consulta rápida, questões com base na Consulpan, que é o que a gente estava fazendo agora. Você conseguiu perceber, conseguiu entender qual é o estilo que a sua banca utiliza na prova, tá? E tudo o que você precisa para revisar o seu conteúdo nessa reta final de preparação, ok? Então não perde tempo, tá? E chama a nossa central de vendas para você adquirir o nosso produto último tiro, ok? Para você estudar com a gente aqui, a gente que realmente é especialista nos assuntos, vários professores, não só eu, tá? Mas vários professores especialistas no assunto e totalmente focados na sua aprovação, tá? Então eu espero que você se junte a nós nessa preparação, certo? Que a gente vai estar junto com vocês até depois da posse, tá? Pessoal, aquele pedido de sempre, tá? Não pare nunca, não desiste nunca. Vejo você na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá? Segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos. Como eu falo sempre, a gente vai estar junto até depois da posse. Você já é vencedor, você podia estar fazendo qualquer outra coisa nessa noite, mas você está aqui estudando e você vai conseguir mudar de vida. Até a próxima, valeu e tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!